Um jovem estudante é humilhado por todos, inclusive sua família, por conta de sua aparência. Mas o jogo acaba virando quando ele ganha uma casa de herança do avô e descobre que lá escondia um portal para um outro mundo. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar a Gota Cheatskill in Another World and Became a Rival in the Real World 2. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Yuya Tenjo vendo alguns valentões importunando Kaori e Hojo. E mesmo sem ser um cara com um porte físico atlético, ele tenta proteger a moça e acaba sendo espancado. E os caras só param de bater quando a polícia chega. É então que vemos que mesmo após aquela surra, Yuya pensava que o certo era sempre ajudar quem precisava, pois foi isso que aprendeu com seu avô. Assim, o garoto se levanta e vai embora, sem deixar que Kaori agradeça pelo que ele fez. Desse jeito, descobrimos que Yuya sofria bullying de todos por estar acima do peso, e o único que o tratava com carinho era o seu avô, que faleceu há pouco tempo. E sabendo da forma como o neto era tratado, o homem deixou a sua casa e todos os seus pertences para Yuya, o que fez com que os pais do garoto o renegassem como filho e o deixassem se criar sozinho. Dessa forma, ele passa a morar na casa do avô sem nenhuma companhia, e durante as férias de verão, o garoto fica tão revoltado com a sua vida que acaba quebrando o espelho do banheiro. Nessa hora, ele encontra um quarto secreto, se lembrando que o avô era um viajante que colecionava coisas do mundo todo, e nesse quarto ele encontra essas tais coisas. Ali ele vê uma estranha porta, que ao abrir revela uma cabana abandonada em outro mundo, e imediatamente Yuya recebe status de mestre da porta, o que garante que ele seria o único capaz de atravessá-la. Além disso, Yuya encontra um testamento dizendo que aquela cabana era de um grande sábio que estava perto do fim da vida, e ele deixou a casa para o primeiro que a encontrasse. Dessa forma, a posse do local seria transferida por magia, impossibilitando qualquer um que não fosse o dono de entrar ali. E também é explicado que nem mesmo os deuses sabiam por que aquelas portas surgiam entre os mundos, e que elas não poderiam ser destruídas. É então que o garoto começa a explorar o local, encontrando diversas armas extremamente poderosas guardadas ali, e assim que começa a usá-las, um ogro sangrento surge, e começa a atacar a barreira que protegia a cabana. Assustado, Yuya atira a lança contra o ser e o finaliza, subindo de status e ganhando novos itens que poderiam ser trocados por dinheiro do Japão. Assim o rapaz retorna para casa e seu corpo passa por uma grande transformação. Ele se torna um cara alto, musculoso e bonitão, bem diferente do gordinho que era antes. Só que Yuya estava tão frustrado com sua aparência que se recusa a se olhar no espelho. E aí um tempo se passa, com Yuya descobrindo cada vez mais os segredos da cabana, enquanto subia o seu nível enfrentando algumas criaturas. Desse modo, quando as férias acabam, ele retorna para o colégio e deixa todos abismados com a sua transformação, principalmente seus dois belos irmãos, Sora e Iota, que se mostram furiosos por agora o cara chamar mais atenção que eles, e até mesmo o próprio Yuya se surpreende com a sua aparência quando enfim resolve se olhar no espelho. Então, quando Iota e Sora vão tirar satisfações com o irmão, Kaori chega em uma limusine chamando pelo rapaz. Ela o reconhece mesmo após a sua mudança drástica de aparência, e oferece a ele uma vaga no elitizado Instituto Ousei, pois além dela ser do conselho estudantil, o seu pai era o presidente do conselho do instituto, e aquela era uma forma de retribuir o fato dele tê-la salvo. Kaori também conta que no Instituto Ousei eles valorizam mais o caráter do que qualquer outra coisa, de forma que ele não precisava se preocupar em não ser um aluno brilhante. Assim, ela o arrasta para o instituto, onde o rapaz tem uma aula experimental antes de decidir se aceitaria a bolsa ou não. Lá, Yuya conhece Tsukasa Hojo, o pai de Kaori, e a professora Sawada, que é a responsável pela primeira aula dele naquele colégio. E ao se apresentar para a turma, o garoto deixa todos embabascados com a sua beleza. Em seguida, Yuya faz amizade com Ryu Igarashi e Shingo Kurata, dois jovens que assim como ele gostavam de animes e videogames. No fim do dia, Yuya comunica a Tsukasa de que aceitaria a bolsa de estudos, e Kaori o convida para comer, surgindo um clima entre os dois. No dia seguinte, Yuya se equipa e retorna ao outro mundo para melhorar as suas habilidades, resolvendo que dessa vez sairia da proteção da cabana em busca de monstros mais poderosos. É então que ele se depara com a princesa Alexia von Arcelia sendo atacada por goblins e a salva. Mas antes que a guarda real surgisse atrás da moça, ele usa uma magia de camuflagem e foge dali. Um tempo depois, Yuya decide ir até o shopping comprar roupas novas com o dinheiro que tinha ganho no outro mundo, e lá ele acaba fazendo um trampo de modelo junto de Miyumi Dou. Tudo por conta do cara que ia fotografar com ela ter dado bolo na equipe de fotografia. E mesmo se mostrando bastante inexperiente com aquilo tudo, e principalmente por estar tão perto de uma bela mulher, Yuya acaba se saindo bem, impressionando a todos. No fim da sessão de fotos, o modelo que iria fotografar com Miyu aparece, como se seu atraso de horas não tivesse importância, e ele começa a dar em cima da moça, que fica bastante desconfortável com aquilo. É então que Yuya vai defendê-la, e o modelo resolve dar um soco no rapaz. Só que ele não só desvia do golpe, como derruba o cara no chão, mostrando o quanto tinha evoluído em suas capacidades físicas. Depois, Yuya é convidado a continuar trabalhando como modelo, mas ele recusa e recebe diversas roupas como pagamento pelo dia de trabalho. Em seguida, ele se despede de todos, e Miyu deseja que um dia eles voltem a se ver, demonstrando ter se apaixonado por ele. Após isso, a princesa Alexia decide voltar à floresta nas chamadas regiões escuras, atrás do seu salvador. Quando ela e a sua
sua guarda são novamente atacados por goblins. Logo, Yuya surge para salvá-la mais uma vez, e a moça o pede em casamento do nada. Após o choque inicial, Yuya convida a princesa e sua guarda para irem até sua cabana, e todos ficam bem impressionados por um humano viver em meio às regiões escuras. Já na cabana, conhecemos Owen, o capitão do exército do reino de Arcélia, e Lexia volta a pedir Yuya em casamento, mas ele acha aquilo apressado demais, e fica decidido que primeiro eles começariam como amigos. Em seguida, Owen informa que o rei gostaria de agradecer a Yuya por ter salvo a vida de sua filha, e pede que o rapaz tire 5 dias para ficar na capital. Em paralelo, descobrimos que o ataque a Lexia na verdade tinha sido uma tentativa de assassinato, encomendada por Rhaegar von Arcélia, o irmão da moça, que usava uma máscara após ter o rosto parcialmente desfigurado devido a uma magia acidental feita por Lexia. No outro dia, Yuya está na aula de educação física quando conhecemos Kaede Kasama, e aí Yuya dá um voleio digno de Ibrahimovic, e acaba salvando a garota de levar uma bolada vindo de Akira Ichinose, aumentando ainda mais a sua popularidade. Mais tarde, uma gangue chamada de Ogros Vermelhos invade o local para sequestrar Kaori, como forma de vingança a mando de Yota e Sora. E aí, inicialmente, Yuya trava ao ver os caras, e se lembra do que sofria nas mãos deles, mas logo ele volta a si, e entra no modo herói novamente, pulando de uma janela e correndo para salvar Kaori. Após detonar todos os vilões e mais uma vez impressionar a todos, a polícia chega para levar o grupo preso. Só que o líder dos Ogros Vermelhos resolve atacar Yota, já que a ideia daquilo foi dele, e Yuya salva o irmão. Vendo aquilo, Yota e Sora caem no choro, ao lembrar das maldades que fizeram com o irmão. Um tempo se passa, e enquanto Yuya está enfrentando monstros na floresta das regiões escuras, o garoto se depara com uma criatura atacando um cãozinho, e salva o canino. Assim conhecemos Knight, que se torna o companheiro de Yuya nos dois mundos, seja lutando contra os monstros ou detendo um ladrão no Japão. E os dois demonstram ser uma boa dupla, derrubando até mesmo um poderoso cervo de cristal, que garante a eles um item que era capaz de conjurar um banho quente instantâneo sempre que precisassem. Em outro dia, a caçada leva Yuya e Knight até uma caverna, onde eles encontram o poderoso livro do grande sábio, junto de um cadáver em decomposição. Ao mesmo tempo em que um capanga de Rhaegar vai até um assassino chamado Headhunter, contratar os seus serviços visando finalizar Lexia. De volta a Yuya, descobrimos que o tal livro era de propriedade do sábio dono da cabana, e o estudante começa a conversar com o livro como se falasse com o próprio sábio. E aí o ancião explica que tinha dominado tudo que tinha para dominar naquele mundo. Por isso ele foi convidado pelos deuses para se tornar um deles. Contudo, o sábio recusou a oferta, por conta de querer continuar a ser um mortal, e as divindades passaram a ser seus amigos. No entanto, as pessoas ao redor do ancião começaram a temer o seu grande poder, de forma que ele ficou isolado do mundo. Por isso ele aconselha Yuya a se cercar de amigos fiéis, que não o abandonariam nunca. Em seguida, ele questiona o que Yuya gostaria de aprender, e o estudante revela que gostaria de estudar magia. É então que o sábio diz que os humanos do mundo de Yuya não possuem vias mágicas, dessa forma não poderiam usar magia, porém ele lhe daria suas próprias vias mágicas, para que o rapaz ganhasse essa habilidade. Já em Arcélia, Owen deixa escapar para o rei que Lexia tinha pedido Yuya em casamento, e o soberano não fica nada feliz, achando que o garoto tinha seduzido a sua filha. Um tempo depois, Yuya está na escola conversando sobre uma excursão que os alunos deveriam participar, e como ele nunca tinha acampado antes, os amigos saem para comprar equipamentos no shopping. Lá eles compram tudo que o garoto precisa, e em seguida se divertem um pouco no fliperama, até que um incêndio começa no local, e aí Kaori, mais uma jovem chamada Rin Kasanki e Kaede ficam presas pelo fogo. Então, Yuya liga o modo herói e se vê obrigada a usar os seus novos poderes mágicos para salvá-las. Simultaneamente, vemos a jovem Yuchi envolta em uma aura de corrupção, usando a técnica do arqueiro divino para atacar o coelho sagrado chamado Uzagi, e falando que queria a ajuda dele para destruir o mundo. Depois ela vai embora, prometendo voltar, e deixa o Pernalonga pensando que para impedi-la deveria encontrar alguém para passar a sua técnica do chute sagrado. Em outro dia, Yuya aprimora uma magia de teleporte e vai com Knight explorar a floresta mais uma vez. Lá eles se deparam com uma jovem sendo atacada por uma horda de orcs, e mesmo com um cãozinho avisando para o garoto não se intrometer, Yuya salva a moça. Então conhecemos Luna, uma jovem que está ali em busca de treinamento, e que passa a treinar junto de Yuya e seu cão na busca de melhorar suas habilidades. Ah, e pra variar, Luna também se apaixona por Yuya, assim como todas as moças do anime. Depois de uns dias treinando, os três conseguem melhorar o seu status, e Luna agradece pela ajuda ao lavar as costas do garoto durante o banho. De volta ao Japão, Yuya vai para a viagem de acampamento, descobrindo que os alunos seriam divididos em grupos para ficarem 2 dias por conta própria, vivendo da natureza, e os companheiros de Yuya seriam Kaede, Akira e Rin. E aí ele usa as habilidades adquiridas no outro mundo para pescar peixes usando apenas as mãos, e impressiona a todos os colegas. Enquanto longe dali é revelado que Luna era o assassino de aluguel Headhunter, e que ela fazia parte da Guilda das Trevas. Por esse motivo, Knight não tinha ido com a cara dela. Já no acampamento, Yuya prepara uma comida tão gostosa com os ingredientes que ele e seu grupo pegaram na floresta, que a professora Sawada fica maravilhada, e resolve pedi-lo em casamento. Em seguida, Yuya usa o teletransporte para ir até sua casa por comida para o Knight. Depois ele retorna para o acampamento. No dia
seguinte, um urso invade a área de camping atacando a professora Sawada, e Yuya a salva dando um golpe de judô no bicho. E aí a sensei se oferece como prêmio pelo aluno tê-la salvo, mas o garoto dispensa. Então, enquanto decidem o que fazer com o urso, Kaori surge dizendo que falou com o seu pai, e ele autorizou que o bicho fosse cuidado nas instalações do Instituto Osei, que ficava ali nas montanhas, se tornando uma espécie de cão de guarda. Um tempo se passa, e Yuya está de volta ao outro mundo, quando o coelho sagrado vê lutando e decide que ele seria o seu escolhido. Só que antes dele fazer algo, Lexia e seus guardas surgem. Nesse instante, a princesa é atacada por Luna, mas Knight impede que Lexia se machuque, e Yuya captura Luna, que acaba desacordada no processo. Vendo aquilo, o estudante não consegue acreditar que a moça fosse má, e a leva para sua casa usando magia de teleporte, e a princesa, que estava curiosa com a situação, vai também. Na cabana, Lexia revela que aquela magia de teleporte era apenas uma lenda para a maioria das pessoas, e avisa Yuya que usar aquilo na frente de estranhos era muito perigoso. A seguir, ela se vira para Luna, que estava fingindo estar desmaiada, e questiona sobre o passado da assassina, descobrindo que a moça vivia nas ruas, até ser resgatada e treinada por um membro da Guilda das Trevas. E Luna ainda conta que agora estava condenada à morte, pois se Lexia não mandassem finalizá-la por sua tentativa de assassinato, os membros da guilda com certeza o farão. E aí, surpreendentemente, a princesa não só se recusa a finalizar Luna, como faz dela sua guarda-costas particular. Depois disso, as duas moças vão tomar um relaxante banho, e ambas demonstram estarem apaixonadas por Yuya, e mesmo tendo se tornado amigas, elas decidem começar uma guerra pelo coração do rapaz. Na manhã seguinte, o estudante leva as moças até a borda da floresta, onde Owen aguarda pela princesa, e lá o garoto se despede delas para retornar às aulas. Porém, antes de voltar ao Japão, o rapaz para tomar um banho, e é quando ele conhece o pequeno javali Scarlet, a quem chama de Akatsuki. Já no Japão, Yuya está na aula de educação física jogando futebol, como preparação para um evento que teria na escola, e ele se destaca como goleiro por conta de seus atributos físicos. Ao mesmo tempo em que a diretora da agência de modelos na qual Miyu trabalha o localiza em Osei, oferecendo uma carreira a ele, mas Yuya recusa novamente. Então a diretora descobre sobre o festival de esportes da escola e resolve que tiraria fotos do garoto enquanto ele estava jogando. Um tempo depois, o estudante está de volta ao outro mundo e vai cada vez mais profundo na floresta, encontrando o javali de Mithra, o que é demais para ele. Por sorte, o coelho sagrado surge, derrotando o ser e contando que escolheu o menino para ser o seu sucessor como portador do chute divino. Depois, o coelho fala sobre os sagrados, seres benevolentes que protegiam o mundo dos Vis, e completa falando que Yuya ser o seu aprendiz poderia garantir que o equilíbrio continuasse. Ouvindo isso, o garoto aceita ser treinado pelo coelho, pois assim ficaria mais forte para proteger os seus amigos, e em troca dos seus ensinamentos, o coelho pede que o garoto lhe ensine a sua poderosa magia. De volta a Osei, por conta de uma série de acasos, Yuya é obrigado a participar de diversas competições, se saindo extremamente bem em todas elas. Inclusive, ele salva Kaori em um jogo de tênis, ao conseguir ganhar a partida praticamente sozinho. E por conta disso, a jovem o agradece com um beijo na bochecha. Em paralelo, o coelho sagrado está novamente enfrentando a garota Vil, e a surpreende ao usar magia. Só que o Pernalonga é muito fofoqueiro, e fala sobre Yuya, fazendo com que a moça vá embora, prometendo finalizar o garoto. No Japão, Kaori está na casa de Yuya para ajudá-la a estudar, quando resolve fazer uma pausa para ir ao banheiro, e acaba descobrindo a porta que leva ao outro mundo. Desse jeito, Yuya conta toda a verdade para ela, e a leva atrás do portal, pedindo que Kaori mantivesse aquilo em segredo, e a moça concorda. Na capital do reino de Arcélia, o rei Arnold conhece Luna, e fica sabendo do que aconteceu na floresta, ficando com muita raiva ao descobrir que Lexia tinha passado a noite na casa de Yuya. Longe dali, Rhaegar fica sabendo sobre o fracasso de Luna, e resolve que era hora de acelerar os seus planos de tomar o trono. Já Yuya ganha alguns dias de folga da escola, resolvendo enfim ir até a capital de Arcélia, e no caminho ele vende alguns itens para conseguir dinheiro daquele mundo, adquirindo uma pequena fortuna em ouro. Desse jeito, ele chega até a presença do rei Arnold, que não fica nada feliz em conhecê-lo, e tudo ainda piora quando o rapaz dá de presente para Lexia a cama do paraíso, que tinha adquirido após derrotar um monstro. E naquele mundo, dar uma cama para alguém significava que você queria deitar nela com a pessoa, se é que vocês me entendem. Só que Yuya não sabia disso. Ao ver a cama, o soberano parte para cima do rapaz, mas antes que pudesse fazer algo, os assassinos de Rhaegar surgem para finalizar ele e a princesa. Só que os caras não esperavam que Yuya estivesse ali, e junto de Knight e Akatsuki, ele derrota todos os assassinos. Então Owen começa a revistá-lo em busca de pistas, e descobre o brasão de Rhaegar no bolso de um deles. Após isso, mesmo com a ameaça de Rhaegar, Lexia e Luna saem para mostrar a cidade para Yuya, e durante o rolê, tanto ele quanto Luna se registram na guilda de aventureiros, onde Yuya mais uma vez chama atenção por seus imensos poderes. E quando eles saem para sua primeira missão, que era colher ervas, Owen surge dizendo que encontraram o paradeiro de Rhaegar, e pede ajuda de Yuya para capturá-lo. Então, os dois e mais alguns cavaleiros vão de encontro ao cara, e logo Yuya e seus bichos de estimação conseguem capturar Rhaegar. É então que a garota Vil surge, mostrando que ela estava por trás de tudo aquilo, já que sua intenção era que Rhaegar chegasse ao poder para manipulá-lo, fazendo o cara causar várias guerras que acabariam com a vida de milhares de humanos.
Porém, como o cara se mostrou um inútil, ela decidiu finalizá-lo junto com todos os presentes. Só que Yuya usa sua magia protetora que contém o ataque dela, e assim que Yuji descobre a identidade dele, ela resolve recuar por ter gasto bastante energia. No Palácio Real, Yuya é convidado para o julgamento de Rhaegar, e o cara demonstra ter enlouquecido após ter sido queimado acidentalmente por Lexia. E é então que Yuya entra em ação, usando um elixir lendário feito de ervas cultivadas no seu jardim, para curar as feridas do cara e o libertar daquela loucura. Em seguida, Lexia perdoa o irmão pelos crimes que ele cometeu, e convence o rei a não finalizá-lo. Dessa forma, Rhaegar termina apenas tendo todas as suas posses confiscadas, e dadas a Yuya como agradecimento pela ajuda dele. Além disso, o estudante também ganha o título de cavaleiro, passando a ser um nobre daquele reino. Assim, um tempo se passa, e Yuya está treinando na floresta junto de seus pets, visando se tornar ainda mais forte para o momento em que terá que enfrentar a garota vil. E a hora chega mais rápido do que ele imaginava, quando Yuji surge do nada lhe atacando. Desse jeito, uma batalha brutal se inicia, enquanto Kaori vai até a casa do rapaz e atravessa o portal, testemunhando aquela luta arrasadora. E aí a presença dela acaba distraindo Yuya por um segundo, e quando Yuji parecia que o encurralou, o Usagi surge e o salva. O coelho então revela que sabia que Yuji era discípula do ex-arqueiro divino, e diz a ela que o cara não iria se orgulhar do que ela estava fazendo. Só que a moça não dá ouvidos, e responde apenas que iria vingar a morte de seu mestre. Nesse instante, ela liberta toda a sua força vil, e começa a lutar de igual para igual com o coelho sagrado. Contudo, a Katsuki interrompe a luta, mostrando que era um dos seres divinos, ao usar uma habilidade chamada de solo sagrado para purificar a alma da moça, liberando ela daquela aura de corrupção. A seguir, Kaori quase é atacada por um monstro, mas Yuya a salva novamente. Então, o garoto fala que tudo que tinha conquistado, desde as suas habilidades até a sua aparência, tinha sido uma trapaça que ele conseguiu naquele mundo, e que aquele não era o verdadeiro Yuya. E Kaori o interrompe, dizendo que o rapaz era o mesmo que protegeu ela dos valentões. E encerramos a temporada algum tempo depois, vendo Kaori conhecendo Lexia e Lona, e os irmãos de Yuya indo até ele em busca de reconciliação, enquanto Yuji passa a estudar no Instituto Osei. Fala galera, qual seria a primeira coisa que vocês fariam se pudessem usar um cheat como Yuya? Me contem nos comentários. Esse jovem tem uma habilidade rara e só ele pode usá-la. Quer descobrir qual é? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.